Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui na nossa live tradicional de sábado. Quero dar boa noite para você que nos acompanha, boa noite para você que vai estar chegando, enfim, boa noite para todo mundo. Deus abençoe você poderosamente. Essa noite é uma noite onde a gente vai ter um encontro, né, com um casal de coordenadores muito abençoados, muito criativos, que tem desenvolvido um trabalho bacana de casais em uma região daqui da Bahia, e a gente vai querer compartilhar com você tudo isso. Daqui a pouquinho a gente vai estar estabelecendo conexão com eles, mas eu quero dar uma boa noite para vocês. A Sila está chegando, o Portela juntamente com ela, Mai Luísa, Barber Black, Marita Mendonça, Wagner, Cris, Mara e toda a família, Paulo, o Ita, Sila está dizendo, Portela e eu colados. Obrigada pela companhia. Fiéis. Né? Enquanto o pessoal vai chegando, eu passo aqui para a vez, né, para a pastora Marília saudar vocês. É o momento que vocês vão avisando aí seus amigos, porque o papo hoje vai ser muito legal. Vocês vão gostar dos nossos convidados. Olá, pessoal, nossos companheiros fiéis e constantes dos sábados aqui nessa live, nessa nossa conversa produtiva de crescimento sobre casamento e relacionamento. Que bom poder contar com vocês mais uma vez. Que bom que vocês estão conosco. E como o pastor falou, vai ser uma conversa muito abençoadora, né? Porque o pastor Edson e a pastora Miriam é um casal muito de Deus. Eles trabalham com casais, são palestrantes. Eu tenho certeza de que eles vão acrescentar muito na nossa vida hoje, tá? Um abraço para todos vocês, tá certo? E que vocês convidem aí, falem para outros casais, solteiros, enfim, pessoas que acreditam e querem crescer no seu relacionamento, que nós estamos aqui para contribuir e também aprender com vocês. Mandem perguntas, tá certo? Interajam em nome do Senhor Jesus. Isso aí. Alguém, foi a Lilian, né? Lívia, né? Lá de Itabuna, chegou aqui, Estética Fêmea. Oi, que bom, Livinha, né? você está conosco. Um abraço para ela e para o marido. Tem pessoas, né, que são assim, fiéis. Né? É Lívia, Sila, Gleisiane, Cris, Mara, glória a Deus, continue assim firmes, viu? Pronto, o pessoal aqui da POC 3, né, do POC 3 lá de Camaçari, um abraço para o Nilson, Juazeiro aqui com a gente, Railde, né? Sejam bem-vindos. Um abraço para EQ Juazeiro, né? E os nossos colegas de ministério que estão lá. E EQ Bomba, Camaçari também, bombando aqui na nossa live de hoje. Enfim, um abraço para todo mundo. Joilton também é sempre presente conosco. Daqui a pouquinho a gente vai estar estabelecendo conexão com os nossos convidados, que são, né, hoje é o pastor Edson e a pastora Miriam, coordenadores regionais de casais do CONAC, né, que é a coordenadoria que cuida da área de casais e família da nossa igreja, lá em Santo Antônio de Jesus. E eu quero começar mandando um abraço para o superintendente, né, de lá, o pastor Jairo, para a esposa dele, né, pastora Conceição, conhecida carinhosamente no meio das mulheres, né, de pastora Consa, né? Então um abraço para esses colegas nossos de ministério e superintendentes aí nessa região. Bem, vamos ver se a gente já pode estabelecer aqui uma conexão com os nossos convidados para a gente bater um papo muito interessante com eles. Pronto. Só um instantinho que a gente vai estar, né, estabelecendo contato aqui com os nossos convidados dessa noite, convidados especiais. Também da Clécia, Deus abençoe a Clécia. Ai, coisa boa. Irmão Ailton, irmã Joana, né? Vamos aguardar aqui a conexão com os nossos convidados dessa noite. Cadê eles aqui? Estamos procurando para a gente estabelecer conexão, né? Entra aí no Instagram, pastor Edson e pastora Miriam, para que a gente possa estabelecer aqui um contato com vocês. Pronto, chegando agora eles aqui. Vamos agora, né, tentar mais uma vez essa conexão importante. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal. Cadê eles aqui? Estou procurando.
Pastor Edson, agora sim, acho que vai. Só um pouquinho. Gente, Boa noite. enquanto isso, vão formulando perguntas. Oi, Elisa. Olá, Olá, Como é que vocês boa estão? noite, Boa E aí, noite, paz. pastores? paz. paz. Que Estão me bom ver ouvindo bem? vocês. Tá ótimo. Joia. Viu? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para vocês nos verem melhor, né? Pronto. Bem, Vocês são estão esses os... bonitos? Oh, Vocês Estão mais. lindos? Que chique, meus pastores, seus agora coordenadores. Mas vocês, meu vocês Deus. são Vocês muito são demais. protocolares. Obrigado pelo carinho, obrigado, né, pelo elogio, mas vocês também formam um casal bonito e independente da beleza, Obrigado. independente da beleza física, a gente sabe que um casal se torna bonito quando existe harmonia, Uhum. né? Amém. E hoje a gente vai estar falando justamente sobre isso. Alguém está perguntando aqui, ó, Danila, qual o tema de hoje, meus pastores? Justamente isso. É melhor serem dois do que um, né? Tem um texto lá no livro de Eclesiastes que fala sobre isso, mas antes disso, eu quero ouvir a saudação dos nossos convidados, pastor Edson, pastora Miriam, repetindo, o casal de coordenadores lá da região de Santo Antônio de Jesus. Eles desenvolvem um trabalho muito criativo, né? Eles têm um padrão de qualidade, eles buscam isso, a gente vê em algumas coisas que eles produzem e a gente consegue acompanhar. Então vai ser uma noite que também, né, vai inspirar muitos outros Com coordenadores. certeza. Vocês com a palavra. Eu quero saudar, dar um abração, primeiramente para os meus coordenadores estaduais. Para nós é um grande prazer poder compartilhar a tela com Prazer é vocês. nosso. Saudar também a todas as pessoas que estão assistindo. Vão vir mais, eu tenho certeza que daqui a pouco começa a bombar essa live aí, Com porque certeza. nós convidamos muitas pessoas e você que está assistindo, dá um likezinho, dá uma curtida, né? Aperta o coraçãozinho aí para que quanto mais curtidas você dá, essa live aparece para mais pessoas no Instagram. E eu espero que essa noite seja edificante, que a palavra possa produzir um efeito no seu casamento de transformação, Amém. de vida Amém. abundante no casamento, que seja uma grande bênção. A pastora também quer falar. Bem, é um prazer muito grande, né? A gente está aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco falando sobre família. E nós amamos família, nós respiramos família, é um chamado de Deus na nossa vida. Uhum. Então, falar e compartilhar sobre isso é uma alegria e um prazer muito grande. Então, eu tenho certeza que essa noite vai ser especial, né? A gente está compartilhando, dividindo aí esse momento e podendo ser abençoado e abençoando também, né? Famílias e casais. Isso. Amém. Bem, eu quero ler um texto para a gente começar a aquecer, né? Para a gente entender mais ou menos a dinâmica da nossa conversa de hoje. Está em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 ao 12, que diz assim, ó, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará, né? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, a gente vem falando sobre isso, né? Como é importante a questão do casamento, como o casamento fortalece, consequentemente, a família, né? Isso é tão evidente que quando um casamento se rompe, se desfaz, a família se desmantela, por mais que o mundo queira mostrar lá, né, que existe uma relação de amizade, enfim, mas o mundo nunca mostra as feridas e os efeitos colaterais, né, dessa doença chamada separação e dessa porta de emergência chamada divórcio, né? Na realidade, divórcio não é uma solução, é uma porta de emergência em alguns casos. Mas o mundo coloca tudo como se fosse maravilhoso e, na realidade, a gente sabe que não é bem assim. Eu quero interromper aqui esse momento de comentário para saudar nosso pastor Cecílio de Faria, membro do Conselho Nacional, Olha, né, lá de Santa Catarina, chegando aqui na nossa live.
Pastor Que Rafael, honra. da Família da Graça, também está Ô, conosco. pastor Rafael, Deus É, abençoe. enfim, é uma live aqui de interdenominacional, né? E tem pessoas de outra igreja, pessoal de Itabuna, da 891 chegando aí, o Alex, enfim. Então, é isso, pastor Edson e pastora Miriam, né? Casamento é a base, né? A base da família e, consequentemente, a família é a base da sociedade. Eu costumo dizer que o que a gente vê na sociedade é reflexo daquilo que a gente tem nas nossas casas. Então, se a gente quiser mudar as ruas, a gente vai ter que começar mudando dentro de cada casa, né? Então, vamos lá. Vocês com a palavra. Isso é muito importante a gente entender o porquê do divórcio, né? Quando é que se começa o divórcio? A Bíblia diz que foi por causa da dureza do coração. A dureza do coração é que é a origem de um divórcio. Nenhum divórcio se inicia com uma grande coisa. Geralmente os divórcios vêm por causa da soma de pequenas coisas e por causa da quebra de princípios fundamentais do casamento. Quando os casais, por falta de conhecimento do que é o real casamento, né, porque muitas pessoas fazem do casamento como se fosse um contrato. Né? Contrato é um contrato de aluguel, um contrato entre duas pessoas que existem cláusulas que podem ser rompidas e quebradas. Mas o casamento não é um contrato. O casamento é aliança. E a aliança ela tem um princípio fundamental na fidelidade e no compromisso de lealdade, de comprometimento com o que se está fazendo. Então, muitas pessoas entram no casamento sem saber o que é realmente casamento. Tem uma palavra... Pode falar, pastor. Não, desculpe interromper, achando que é apenas uma cerimônia, né? E sem ter noção da dimensão do dia seguinte, né? Ou seja, do que é uma vida a dois e do que essa vida a dois demanda, né? Do que essa vida a dois requer para que a família e o casal continuem ali vencendo dificuldades e continuando caminhando juntos, né? Uma das palavras que simboliza casamento é cimentar. Casamento é cimentar. Então, quando a gente vai fazer cimento, o que a gente faz? Pega o cimento, junta com areia, né? Eu não sou bom em engenharia, não, mas todo pastor aprende um pouco, né? Tenho certeza que o senhor já virou quase um engenheiro aí em São Cristóvão. Né? O cimento, a areia, a brita, a pedra, a água. Depois que mistura tudo, o cimento, que ele endurece, quem é que consegue depois dissolver, desfazer? Né? Para desfazer vai ter que quebrar, vai ter que romper. E essa quebra, ela sempre é muito traumática. Então o divórcio é sempre a última das últimas opções. E lembrando que quando Deus ele cria o homem e a mulher, ele cria justamente com o propósito de que não ficasse só. E aí a gente volta para o texto de Eclesiastes, que é melhor serem dois do que um, e foi para esse propósito que Deus criou o casamento, né? Que não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só. Então Deus ele criou essa comunhão, essa junção, para que houvesse esse companheirismo e esse caminhar junto, esse andar junto, né? Um suportando o outro, um sustentando o outro, um ajudando o outro. Uhum. E também é interessante a gente observar e lembrar que muitas vezes as pessoas acham que é o amor que sustenta a aliança. Mas, na verdade, é a aliança que sustenta o amor. Né? Então, é o compromisso que eu tenho e que eu faço, né, com o meu esposo, com o meu cônjuge, que vai sustentar esse amor durante a minha vida. E não o amor, aquela emoção, a paixão que vai sustentar esse relacionamento, mas sim o compromisso que eu tenho a partir do momento que eu firmei uma aliança com o outro. Mas é interessante o que a pastora Miriam acabou de dizer aí, essa colocação sua, porque eu li um livro, eu não lembro bem
é o autor, mas o título dele é O Divórcio Começa no Namoro. E você falando aí, pastora Miriam, da questão do compromisso, né, da aliança, é interessante essa sua colocação, né, que geralmente a gente fala, precisa ter amor para segurar e suportar um casamento. Aí você já dá uma outra visão, que é a aliança que sustenta, né, o amor. E essas coisas precisam ser observadas já no namoro. A gente vê que muitos casamentos, eles terminam em divórcio, eles são dissolvidos, porque algumas coisas que a gente deveriam ser observadas no namoro não são observadas, né? São negligenciadas. Então, esse cuidado, que a gente também está falando aqui, não somente para casais, a gente tem convidado jovens, né? Tem feito um apelo para que solteiros, divorciados, enfim, todos assistam às nossas lives. Inclusive, nós temos muitas pessoas que não são cristãs também. Então, para os jovens, solteiros, quem querem refazer as suas vidas sentimentais, conjugais, que observe também, né, a outra pessoa antes de estabelecer essa aliança que sustenta o casamento. Porque depois que a gente entra num relacionamento de aliança cimentado, como falou o pastor Edson, né, as pessoas querem romper, querem quebrar isso. Até consegue, como o senhor falou, mas é com muito sacrifício, né? É com muita destruição emocional, paga-se um preço muito alto para quebrar, né, essa aliança, esse compromisso que, na verdade, é para durar o tempo todo, a vida toda. Sim, sim. Eu queria também abrir um parênteses aqui para saudar algumas pessoas que eu estou vendo aqui. Vai lá. Tem a turma tem a turma do Vale de Jiquiriçá, de lá, Olha, Medina, da Igreja Batista de lá, eu vi. A pastora Regina, que é daqui de Santo Antônio. Eu vi também o pastor Sandro, de Nazaré, né? Também foi uma das pessoas que a gente também enviou um convite. E várias outras pessoas que eu estou vendo aí. Um grande abraço. Membros lá da igreja também que eu estou vendo, glória a acompanhando Deus. essa live. Sejam Deus bem-vindos e abençoe todo mundo. fica conosco aqui que a gente vai ser muito bom. Um abraço para o pessoal de Itaperoá, a Mai, Luísa, né? Enfim, o pessoal que está chegando aí. Bem, esse conceito de aliança e de dar valor à palavra empenhada é algo que a geração atual não conhece, né? Quando a gente fala assim, é claro que a gente não quer generalizar, porque toda generalização é burra, né? O Nelson Rodrigues dizia que era unanimidade. Para toda regra, há exceções. Então, né? eu parafraseio ele, mas dizendo que toda generalização é burra. Então, não estou dizendo que todas as pessoas dessa geração. Mas a gente vive numa geração muito do descartável, né? Sim. Então, eu me lembro que há 30 anos atrás, uma TV quebrava, você levava para o conserto, um carro, coisa desse tipo. Hoje, talvez com a pandemia e a mudança econômica mundial e no próprio país, as coisas sejam diferentes depois. Mas as pessoas se descartavam muito fácil das coisas, porque também era muito fácil adquirir uma nova, né? E isso também passou a ser um hábito nas relações. Se tornou muito mais fácil se separar, até mesmo do que se casar. O processo de tramitação de uma separação, a depender das circunstâncias, às vezes é muito mais rápido do que o processo que um casal de jovens tem até ter lá o termo de habilitação de casamento ou ter o casamento efetuado lá no civil. Então, essa ideia da vida descartável faz com que as pessoas se troquem no primeiro defeito do outro, né? Sim. Na primeira frustração, na primeira decepção, no primeiro erro. Alguns já vão diante do altar dizendo, oh, se não der certo, a gente se separa. Então, e são paradigmas e frases e ideologias que não estão no mundo, hoje estão dentro das igrejas. Assim como o divórcio não é mais coisa do mundo, é coisa que está entrando na igreja. Então, a primeira coisa que as pessoas deveriam compreender, ou seria bom que compreendessem, é o que é aliança, né? Ou seja, não é o que é por uma definição de conceito, é o que é por uma questão de tentar manter isso na prática. Aquilo que Jesus falou, olha, a sua palavra seja sim, sim, e o não, não. Enfim, no sentido de você honrar a sua palavra.
Um dia desses eu vi um pastor, não vou falar o nome do Do referido, indivíduo. do indivíduo, mas colocando a palavra como algo, como é que eu posso dizer assim? Furtivo, descartável, A palavra como algo furtiva, né? Como sem algo valor, que sem pode a valor. qualquer momento Tipo, aquilo que ser. eu disse não necessariamente é o que eu disse, eu posso trocar. Ah, Então, toda relação onde o que eu falo pode não ser, ainda ele embasou com um texto bíblico de Raul Seixas. Não sei se você já leu esse É. livro. Eu quero ser uma metamorfose ambulante. Então, É, começa por aí. É preocupante quando a gente vê pastores criando teorias ou ideologias com embasamento nenhum da Bíblia, né? Então, enquanto Jesus diz o diferente. Jesus diz, olha, se você disse sim, que seja sim. Se você disse não, que seja não. Lá em Malaquias, Deus diz, olha, porque você não honrou a palavra dada, né? A aliança que você fez com a mulher da sua mocidade, né? sim. Eu lhe reprovo, enfim, eu detesto o divórcio. E a gente vê, então, né, ideias completamente que vão de encontro à palavra de Deus, que deve ser a nossa carta magna, deve ser a nossa bússola, a nossa referência. Eu queria falar duas coisas baseadas no que o pastor acabou de comentar. A primeira é as relações descartáveis. E realmente, hoje, com o avanço da tecnologia, a facilidade da gente comprar alguma coisa, a gente descarta. O que cada casal precisa entender é que o outro não é outro, o outro é parte de si. Então, quando eu me casei com Miriam, né, no ato sexual, dois se tornam uma só carne. Então, o apóstolo Paulo diz que se alguém fere o outro, está ferindo a si mesmo. E ninguém vai ferir o próprio corpo. Então, quando eu tenho um celular que dá defeito, eu posso até jogar fora. Mas se eu tiver uma doença no meu dedo, se eu tenho uma doença no meu dedo, eu chego lá no médico e falo assim, doutor, esse dedo tá ruim, troca ele, arranca e bota uma prótese. Eu jamais faria isso, porque é parte de mim. Então, vou falar, doutor, o dedo foi acidentado, tá todo destruído, mas eu quero Reconstruir. recuperar. Eu quero reconstruir. Nós reconstruímos os membros do corpo, né? Mas nunca queremos o descarte. A amputação é sempre a última opção. Então, o casamento é parte de si e nós precisamos buscar a restauração. A segunda coisa, o poder da aliança, dos votos no casamento. Isso tem sido uma coisa muito esquecida pelas pessoas, né? A importância da palavra que nós, lá na frente, no altar, diante do sacerdote, seja o pastor, seja o padre, ou até mesmo o juiz, mas quando nós proferimos aquela palavra, né, pastor? Eu prometo ser fiel, eu prometo cuidar de você na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, né, até que a morte nos separe. Tem testemunhas ali. Por que o casamento tem testemunha? As pessoas só chamam de padrinhos, né? Às vezes convidam um padrinho só para ganhar o presente, mas Escolhem um padrinho pelo padrão financeiro e não pela capacidade que é, ele tem de aconselhar, de ser um ajudador em tempos difíceis. A gente tem falado muito isso com a juventude da igreja. Olha, a escolha do padrinho, né, de casamento deve levar em consideração alguém que tenha uma referência de casamento e que sim, possa ser um help, né, uma ajuda no momento de dificuldade do casal. Então, a gente vê alguns casamentos que o pastor fica 15 minutos em pé, porque é uma procissão de gente entrando, mas pela questão de captação de presente dos padrinhos. Às vezes também entra a questão de amizade, ou então, né? pela questão mera da amizade. da amizade. Um amigo não necessariamente significa que um amigo meu é uma pessoa habilitada para me aconselhar num assunto, sei lá, de medicina, de mecânica. Então, às vezes eu posso ter um amigo, mas ele não é habilitado para casamento, né? Para me dar conselhos. Então, não seria o casal que eu escolheria. A gente teve o máximo de cuidado nessa escolha, né? Só tivemos dois casais
Dois né? casais. Vocês conhecem demais, pastor Jonas e pastora Noemi, né? Sim. Superintendentes lá de Camaçari. A gente ama eles, né, gratuitamente, e outros são um casal que não é tão conhecido de vocês, mas também continuam casados até hoje, né? Então, isso prova que essa referência e essa inspiração, às vezes, a gente encontra, mesmo sem estar falando. Mas você olha, né, para a vida do seu padrinho e vê lá, poxa, eles continuam juntos. Tantas lutas, tantas dificuldades, tantas, né? E eles permanecem. Então, serve como uma referência para a minha vida. Porque a gente tem se destruído, eu falo no sentido de geração e às vezes de igreja, porque as nossas referências hoje são do mundo, né? A gente deixou de olhar para a galeria dos heróis lá de Hebreus, a gente começou a olhar para as galerias do Facebook, do Instagram, dos famosos, dos que têm mais seguidores, né? E aí essas pessoas, de alguma forma, elas começam a moldar a gente, porque Deus nunca quis que a gente tivesse ídolos, porque os ídolos nos dominam, né? E você se torna escravo daquilo que você idolatra. E às vezes a gente, no meio gospel, pensa que idolatria é apenas a imagenzinha lá qual é o nome daquele negócio? De gesso, mas tem os ídolos humanos, né, que também nos domina, fazendo com que seus comportamentos, de alguma forma, afetem a nossa forma de agir ou reagir. É isso mesmo. E ídolos tem a ver com ideologia, né? Então, os ídolos, eles apresentam uma ideia e as pessoas compram. E esses ídolos são construídos hoje pela mídia. Né? Essa idolatria é construída pela mídia. Então, quando as pessoas... Hoje mesmo eu estava falando com Miriam sobre a importância de quem nós seguimos no Instagram, por exemplo. Né? Por exemplo, eu seleciono, eu não sigo todo mundo que aparece. Eu vejo muitas pessoas tendo milhares de seguidores, ou milhares de seguidores não, seguindo milhares de pessoas, ao invés da gente escolher referências melhores para quem a gente segue. Você está me seguindo? Você está me seguindo? Eu sigo. Obrigado. Sim, você é um dos que eu acompanho e sigo. E é isso, a gente escolhe, né, os nossos, como se fossem pais para nós, porque vai influenciar nosso comportamento. É um processo de discipulado, né? É uma influência que está discipulando ali. Uma vez eu vi uma frase sobre essa questão dos ídolos humanos, e a melhor maneira de acabar com eles, ou eles acabam muito rápido, quanto mais você se aproxima deles, né? Então, quando você se aproxima desses ídolos, né? Às vezes o artista da TV, ou o cara lá da música, ou sei lá, às vezes até o líder religioso, sei lá, e aí você começa a ver, né, na realidade, os defeitos que você não via tão distante, e aí você começa a ver a humanidade e às vezes até o pecado, até a lepra, né? Como a menina lá da Síria conseguiu identificar que o Naamã era leproso, mas ela deu uma solução. Então, quanto mais perto dos ídolos, né, mais essa ideia é desconstruída na nossa vida. Bem, vamos de pergunta? Vamos. Pastor Edson e pastora Miriam, um casamento pode ser desfeito por qualquer problema, qualquer adversidade? Tipo, por causa de pandemia, o marido ficou desempregado, as crianças estão dentro de casa enlouquecendo os pais. Deixa eu ver aqui um outro bom motivo. O cara não entregou a pizza, o motoboy, enfim, porque às vezes tudo... Parece engraçado, mas a gente tem visto que, infelizmente, relacionamentos, casamento e de anos têm sido desfeitos por causa dessas questões mínimas, né? Eu coloquei injustificáveis. Aqui, eu usei de ironia com relação à entrega da pizza. Mas é verdade. Mas tem casais, a gente vê muito na TV, a gente se separou porque a nossa agenda é incompatível. Compatibilidade de gênio. Não tinha tempo para o outro. Enfim, trabalho e coisa e tal. Ele não me dava atenção, ela não era bem aquilo que eu pensava, não tive tempo, enfim, de fazer test drive. Aí vem 1001 desculpas, né? E, na realidade... existe amparo bíblico. Você falou da questão de testemunha, lembrando que Deus disse que ele é testemunha, né? Lá em Malaquias, no casamento, seja onde
que tem acontecido sua aliança, Deus foi testemunha disso. Inclusive, existe uma situação onde uma aliança foi feita, que é a de Josué com os gibeonitas. Muitos anos depois, Saul quebra essa aliança. Não é uma aliança de casamento, mas é uma aliança de povos, né? E é ali, quando o Saul quebra essa aliança, depois, na época de Davi, é liberada uma seca terrível, né? E Davi pergunta a Deus por que isso está acontecendo, né? Por que está acontecendo essa situação fora do comum? E aí Deus responde que foi uma quebra de aliança feita pelo Saul quebrando o acerto que havia sido feito entre o povo de Israel e os gibeonitas. E ali Davi então repara aquela quebra de aliança conforme ele recebe orientação. Então Deus é testemunha da aliança e é bom que o pessoal saiba que isso não mudou, porque a gente está no século 21, no ano de 2020, em período de pandemia, Deus continua testemunhando tudo. Os princípios permanecem os mesmos, né? Antes de vocês responderem, a Lívia, a nossa coordenadora da 2ª região de Itabuna, ela disse que muitas pessoas justificam a questão da incompatibilidade de gêneros para terminar o casamento. Vamos lá. Essa palavra, ela continua viva, eficaz, e ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela não mudou, e a vida de um cristão genuíno deve ser fundamentada e amparada nessa palavra. E a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse ampara o casamento como uma aliança fiel até a morte, né, de continuidade até a morte. Então, o divórcio, ele é inconcebível aos olhos de Deus, porque dois se tornam uma só carne e depois não dá para dividir. No entanto, eu só conheço uma maneira que a Bíblia permite o divórcio, que é quando há infidelidade conjugal, quando existe traição. Aí sim se abre uma janela para o divórcio. A gente também compartilhou da mesma opinião existe que está outra na questão. palavra. Eu ainda, né, como disse Paulo, né? Paulo, em algum momento na sua carta, ele diz, digo eu, não o Senhor. Eu ainda acrescento um detalhe, né, nessa janela do divórcio, que é a questão da violência, né? Então, quando existe uma violência, então, até por um instinto de salvação da própria vida, né? De proteção. Não tem, de proteção da vida, não tem como a pessoa permanecer junto ao seu algoz, ou a sua algoz, né? Porque a gente fala o seu algoz. Também existe o outro lado. A mulher é vítima de violência, mas tem muitos homens aí, a gente vê às vezes nas reportagens, que são vítimas também de mulheres violentas e que inclusive matam ou fazem... ou mandam matar, ou fazem... como que tem o nome? Não é matar, no sentido de tortura ou coisas desse tipo, né? Esqueci a palavra agora, me fugiu. Então, enfim, violência doméstica, seja ela física, moral, realmente também, para mim, considero. Mesmo porque é o seguinte, para mim... A moral eu abro um precedente. Porque se a gente for exatamente para a moral, em algum momento pode ter uma fala, entendeu? Onde essa fala machuque o outro. E aí a pessoa pode, que nem os 10 mandamentos, a gente vê o cuidado de Deus quando ele fala lá acerca da cobiça, ou quando ele fala sobre a guarda do sábado. Ele sempre vai colocando situações, tipo na guarda do sábado. Me ajudou aqui, mutilar. Mutilar, essa era a palavra. Obrigada, Lívia. Lívia é sempre presente aí, nos dando suporte aí, a nossa consultora. Nossa coordenadora lá de Itabuna. Itabuna 2. Itabuna 2, região, né? Segunda região. Um abraço para o pastor e para a pastora Francisca e pastor Alberto. Entendeu? E para toda a turma de lá, o Davi, né, que sempre nos recebe com carinho nessa terra maravilhosa. A esposa dele, assim. Então, a família, a esposa, enfim, todo mundo. Sim, eu agradeci meio mundo de gente, esqueci onde eu estava. Você estava falando da violência moral,
que Isso. pode ser Aí mal a violência interpretado e a moral, em pessoa... algum momento, né, pode acontecer. Então, para não abrir um precedente, tipo, teve uma palavra forte, ele me xingou, ela me xingou, então vamos me separar. Porque eu vi na live lá do dia 11 de julho, né? O pastor Antônio e a pastora Marília e o pastor Edson e a pastora Miriam dizendo que pode. Então, essa coisa do moral, vamos deixar de stand-by, não dizendo que é certo nem correto, porque a palavra dura suscita a ira, né? Mas vamos deixar na questão da física, né? Quando existe realmente Sim. o contato e aí já ultrapassou todos os limites, enfim. Então, são as únicas duas Concordo. situações que eu vejo, né, que se entende uma separação. Mesmo assim, no primeiro caso que você colocou, né, que é da traição, a Bíblia diz se houver o perdão e a capacidade de reconexão por parte da pessoa traída, é possível, né, o casamento ser reconstruído. Sim, A gente já já acompanhei apoiamos, vários já casos aconselhamos assim. vários casos. Aliás, o nosso trabalho é esse, né? Quantos e quantos casos Exatamente. chega no gabinete de vocês, no nosso, e o povo não sabe porque, né? A gente não tem confessionário no sentido de contar pecado, mas o que acontece dentro do gabinete, né? A gente deixa lá. Mas existem tantos e tantos casos. Eu já recebi no meu escritório um casal que o marido tinha pego a arma para matar a mulher, né? E hoje estão juntos, graças a Deus, e com a vida restaurada. Então, é algo muito importante falar isso, né? Que a gente tá trazendo a baila, né? Como se diz, a doença, divórcio, para dizer que existe um remédio chamado Jesus, né? Existe solução. Nós pastores, nós sabemos aconselhar casamento, mas a gente não sabe aconselhar divórcio, porque ele não está no contexto da nossa vida. Então, a gente vai sempre aconselhar a restauração, né? A recuperação do casamento. Essa é a nossa bandeira sempre. Incompatibilidade que as pessoas chamam, né? Incompatibilidade de gênios, né? Desentendimentos. Qual casal que nunca teve um desentendimento de opiniões? Isso é natural do Até casamento. porque, pastor Edson, ninguém casa com igual, né? Isso, ninguém casa com a pessoa. Exato. Quem vai encaixar se não tiver né, as diferenças, né? Então, as diferenças são importantes. Até irmãos gêmeos, que são idênticos, né, parecidos fisicamente têm comportamentos diferentes, escolhas diferentes, né? Mesmo tendo sido criados pelos mesmos pais, tendo sido originados dos mesmos pais, quanto mais o casamento, que é um milagre divino da junção de duas pessoas diferentes, começando a partir do sexo, né? O casamento bíblico. Quero falar aqui para quem estiver vendo a gente, que a gente está falando, né, de como Deus imaginou o casamento. Né? O casamento como sendo, né, um encaixe perfeito entre homem e mulher. Não estamos falando dos arranjos que o mundo tem feito ou das ressignificações que o mundo tenta colocar. Isso aí é o padrão do mundo. A gente está falando, como você colocou bem, que o que norteia a nossa vida é a Bíblia Sagrada. Então, já começa por aí. Então, são duas pessoas diferentes pelo sexo. A gente sabe, né? Sempre se fala que essa diferença é bem nítida, pelo menos na maioria. Os homens são muito mais lógicos e as mulheres muito mais emotivas, emocionais. Aí vem a questão, são pessoas de famílias diferentes, condições sociais, financeiras diferentes, tempos espirituais diferentes, né? Sim. Às vezes vão estar mais níveis espirituais diferentes, e tudo isso aí vai ter que ser equalizado, e equalizado com o tempo, né? Então, por isso que eu digo, a lua de mel nem sempre acontece no dia do casamento, mas às vezes vai acontecer muitos anos depois. A gente está aqui com vários coordenadores, quero mandar um abraço aqui, pastora Marli, pastor Luiz, a Eva e o César. E eu vou falar da Eva e do César agorinha. O menino lá, o Eliseu e a Patrícia da Boca do Rio. Vocês estão com uma audiência fantástica aí de coordenadores regionais, viu? Então, e não é por causa de mim, não, porque tem dia que eles não me acompanham, não, mas deve ser por causa de vocês mesmo. Aí o que acontece?
A Eva contou pra gente, junto com o César, por isso que a gente vai falar aqui, até porque está gravado, está lá no meu canal do YouTube, porque a gente está fazendo desses bate-papos um arsenal digital. Que Que a benção. gente, entendeu? Alguém for casar na nossa igreja vai ter que ver as lives, entendeu? Alguém quer noivar, Dá vai um ver as curso lives, completo, porque né, pastor? é um curso e dinâmico. O cara não vai ter que ler, ele só vai ter que ver lá no telão, ou lá na sala de reunião, ele e a futura, para ver, ó, vai encarar esse negócio, está preparado, entende que não é o amor que sustenta a aliança, é a aliança que sustenta o amor, né? Então a gente vai fazer um negócio assim, depois faz um questionáriozinho lá, né, baseado aí em tudo que a gente tem aprendido com vocês e com os outros coordenadores, para ser um auxílio, né, no nosso pastoreio e na nossa região. Mira E quer acrescentar algo. não esquece, não, deixa eu só falar. E aí o César e a Eva contaram justamente isso. Eles passaram 8 anos juntos, mas não unidos. E ele era completamente frio com ela. Para vocês terem ideia, não sei se você estava no dia da live, ela disse que no dia da lua de mel, né, ele levou ainda um casal com eles. Antes disso, 2 dias antes do casamento, 2 dias antes do casamento, ele decidiu que não ia mais se casar com ela. Falou para os pais, não queria mais se casar. Ele casou praticamente possado, na marra. Contrariado, verdade. E aí depois o relacionamento foi um desastre. Ele dormia fora da cama, não comia as coisas que ela fazia, enfim, foi um desastre. Mas aí, depois de um tempo, foi. Atravessou, no bom sentido, e ele a trajetória da vida deles. As coisas começaram a acontecer na vida deles quando eles decidiram trabalhar com casais. Foi aí que a coisa começou a acontecer, que Deus deu o start. Isso é importante os pastores compartilhar isso, porque tem tantos casais que por muito menos decidem a separação, decidem o divórcio. Olha aí um grande exemplo de que Deus pode restaurar qualquer situação. Tem uma questão que eu gosto bastante de enfatizar com relação aos casais, é a questão da expectativa. E essa questão da expectativa é que tem trazido muito problema dentro do casamento. Por quê? Porque as pessoas casam, né? Eu caso com uma expectativa, né, de algo ideal, ou então para satisfazer e suprir uma necessidade emocional minha, e eu levo tudo isso para dentro do casamento. Então, quando eu me deparo com a situação real do casamento, que são 2 pessoas falhas, 2 pessoas pecadoras, 2 pessoas que estão em processo de aprendizado, de crescimento. E aí essa frustração vem e eu passo a ver aquelas falhas, aqueles problemas, aquela frustração como um motivo para não vai dar certo, não tem como continuar. E o que a gente analisa também é que os dados apontam que os casais divorciados, eles divorciam a segunda vez muito mais. Ou seja, às vezes divorciam por causa de um problema naquele relacionamento, mas o problema às vezes não é o relacionamento, mas sou eu, as minhas questões. E eu vou para um outro relacionamento, vou encontrar outra pessoa falha, outras dificuldades, e eu que não aprendi a lidar com essas dificuldades no primeiro casamento, não vou conseguir aprender no segundo casamento, e aí vai um ciclo, um processo, e que vai de encontro ao que Deus quer, e que vai levar a pessoa para uma vida de destruição, uma vida amorosa, de relacionamentos, em que ela se destrói e sai destruindo, né, pelo caminho também, várias pessoas levando isso. Então, é preciso esse ajuste da expectativa. É preciso analisar essa expectativa que eu estou colocando, né, em cima do cônjuge. Será que ele pode realmente ser aquilo que eu espero? Ou eu tenho que abraçar, né, o real que eu tenho, o casamento que eu tenho, e juntos a gente ir buscando ao Senhor para crescer, para amadurecer, para se ajustar e melhorar esse relacionamento, ao invés de ficar optando pela questão do divórcio. Eu sempre digo, você diminui frustração quando você diminui a expectativa do outro. Você diminui decepção quando você diminui a sua expectativa de coisas, né? Então, muitas vezes você espera por uma coisa, como diz lá no livro de Ageu, né? Esperava muito e veio a ser pouco, né? Aí vem a decepção, né?
e a frustração, né, também envolve essa questão, só que eu coloco muito nessa questão da pessoa. Então, muita gente entra no casamento justamente com essa ideia, sei lá, formada aí dos contos, né? De que vai estar casando com um príncipe e uma princesa, aonde não vai haver casamento filhos. hollywoodiano, né? Isso, e foram Casamento felizes para sempre, né? E nesse ínterim, né, entre o casamento e o foram felizes para sempre, esquece que tem uma vida, né, onde tem os problemas, onde tem as dificuldades, onde tem os processos que eu chamo de pororoca, né? Porque a pororoca é aquele evento, né, que o rio se encontra com o mar. A gente tem aqui no norte, né, do nosso país, e aí cria aquela onda, né, o impacto do rio com o mar. Então, muitas vezes, logo no início do casamento, até por ser uma geração que não suporta muito o imprevisto, né, e já entra em pânico, então, quando eles veem a pororoca, no sentido do conflito, da briga, eles já dizem, não, você é a mulher errada, ou ela diz, não, você é um homem errado. Mas se eles verem, depois desse momento de ondas, né, a coisa vai se apaziguar. É tudo uma questão de paciência. Por isso que vai se ajustando. Se tiver a boa vontade de querer também se ajustar. É por isso que alguém falou aqui, no decorrer da live, o pessoal escrevendo, fez a citação de 1 Coríntios, que fala do amor. E uma das características, o amor é paciente. Não é aquela paciência da lerdeza, mas é a paciência de confiar que Deus está trabalhando, de que as coisas vão melhorar, de que se o outro não muda, pelo menos eu mudo. Eu não posso determinar a ação dela, mas eu posso trabalhar a minha reação e, consequentemente, mudar o capítulo seguinte, né? Como Lívia falou aqui, acabou de escrever, que não são os problemas quem destrói o casamento, a questão é como eu vou lidar com esses problemas dentro da relação. Problemas, né? Tem gente que agiganta tudo, né? Tem gente que... Também tem outros que minimiza tudo, né? Mas a gente tem que lidar com os problemas de uma forma madura, né? Com maturidade. Por isso que uma dos pré-requisitos para a pessoa se casar é ter maturidade, né? Em todos os aspectos, emocional. Então não pode ser algo para adolescente. É isso. Né? A gente vê que muitos, às vezes, entram no casamento por uma questão de uma gravidez precoce. Não pode ser... Para se livrar de casa, para se livrar da tutela dos pais, para ter liberdade, para achar que... Né? Meu pai está enchendo a minha paciência, eu vou me casar para ser feliz. É interessante que nessa questão de expectativa, a gente tem uma experiência, né? Quando nós fomos até o pastor Valdemar, né? Nosso superintendente, né? E presidente do Estado, eles que nos casou, né? E aí a gente foi marcar o nosso casamento, e aí a gente sentou lá, pastor, o que é que vocês querem aqui? Marcar o nosso casamento, aquela coisa toda, né? E aí ele falou assim, olha a pergunta que ele fez pra gente. Marília... Me desculpe os outros, mas o casamento mais bonito da equipe. Não quero que os haters, né? Imagina. Para começar a reclamar. Verdade. A igreja empinhada de gente, não foi? Foi. Pastor Valdemar, ele pregou, gente... Inspirado. Inspiradíssimo. Foi uma ministração assim, muito, muito, muito linda. Aí ele falou assim, perguntou para mim, né? Marília, por que você quer se casar com o Antônio? Aí eu com aquela cara, né, romântica, para ser feliz. Antônio, para que você quer se casar com Maria? Para ser feliz, pastor. Sabe o que ele respondeu para a gente? Não vou casar vocês. Mas como? Por quê? Vocês estão colocando expectativa errada. Não, você, Marília, não vai se casar com Antônio para você ser feliz, nem ele vai se casar com você para ser feliz. Você está se casando para fazer ele feliz e ele para fazer você feliz. E à medida que um fizer o outro feliz, todos vão ser felizes. Desmontou desmontou o primeiro argumento, é claro. Já ajustou a expectativa, né? Foi aí que eu comecei a... Muito sábio o nosso presidente. Não é? É muito, muito. Muito e foi sábio. assim. Aí a gente vem aprendendo que a gente tem que viver para um cuidando do outro. Aí entra o cuidado, que a gente já tratou aqui na live, né? Questão do respeito, olhar o que o outro necessita. Porque se eu satisfizer, né, os desejos dele, ter cuidado com ele, certamente ele vai me corresponder, né? E casamento não pode só um querer, né?
Tem gente que é muito individualista, bota muito o seu eu no casamento. Isso não dá certo. Inclusive, tem umas meninas hoje, né, tanto fora da igreja como dentro da igreja está chegando, que são as empoderadas, né, as feministas, as novas feministas, né? Que, infelizmente, isso é um câncer que está, infelizmente, tomando conta das mentes das meninas da igreja. E do mundo a gente espera tudo, né? Porque eles são regidos por outras leis, né? Mas dentro da igreja, a gente aconselha, ó, se você tem essa mentalidade, alguém botou aqui feminazes, né? Fazendo um trocadilho com os nazistas, né? Aqueles pilotos que se matavam na guerra, se eu não estou enganado. Mas é isso mesmo. Os kamikazes, eu acho que eram Kamikazes, os japoneses, né? Eu não estou ruim de história, não. Aí o que acontece? Aí a gente aconselha, ó, se você tem essa mentalidade, nem case, entendeu? Sim. Porque você primeiro vai fazer a outra pessoa, no caso, o teu marido infeliz. E segundo, você vai ser infeliz porque vai viver em pé de guerra. Então, fique empoderada, fique, né, aí no seu feminismo gospel, porque hoje tudo ganha um adjetivo gospel para ter um respaldo, né? O Sam Souza está dizendo aqui, são feministas extremistas. Femichitas. Né? Misericórdia. Femichitas. Estou até anotando aqui essas novas terminologias. O pessoal está criando aqui, estão cheios de neologismos aqui. Então, veja só, a gente aconselha, se você pensa assim, não vai para o casamento, porque o casamento é uma outra realidade. Casamento é renúncia. Casamento é uma entrega, é renúncia. A primeira coisa que o Edson renunciou foi a vida de solteiro. Se é melhor serem dois do que um, tudo bem, mas vida de solteiro é boa, né, Edson? Pastor Edson? Vida de solteiro é boa. Não é? Vida de solteiro... A de casado é melhor. Então, né? Mas você abriu mão dessa vida de solteiro por um... Deixa eu pegar uma expressão, acho que até da Bispa Sônia, por um projeto melhor, né? Não comparando a pastora Miriam a Jesus, mas por um projeto melhor, um plano melhor. No caso é o casamento, claro. E aí tudo bem, não entra heresia porque é um projeto de Deus. Né? Então, por um plano melhor, que era um projeto de Deus, até porque a Bíblia diz que aquele que fica no isolamento se insurge contra a própria sabedoria. Então, a gente vê que muitas pessoas que escolhem a solidão, quando chegam lá aos 50 anos, 60 anos, se arrependem. Mulheres que às vezes dedicaram a vida inteira ao trabalho, quando olham para trás e não veem um filho, né? Se arrependem disso. Quantas vezes a gente já viu, né, pessoas falando assim, poxa, como eu me arrependo de não ter tido filho mais cedo, não ter me casado, mas aí aquela história, o cavalo selado passou na frente, né? E a pessoa não pegou a oportunidade. Então, a gente tem trabalhado muito na cabeça dessa turma, né? Que hoje são bombardeados, né, nas faculdades, nas escolas, na TV, por esse conceito de empoderamento, o corpo é meu. No casamento, o meu corpo não é meu, é dela. O dela não é dela, é meu, né? Casamento é troca. Paulo... E a coisa mais gloriosa é que a Bíblia... você vê que tem um termo que eu tenho usado ultimamente, que é cristofobia. Ou seja, existe um preconceito evidente, cada vez mais explícito, de como nós, cristãos, e, consequentemente, como Cristo é algo rejeitado da nossa sociedade, é algo que a sociedade tenta colocar para fora. Mas não se preocupe não, porque logo, logo seremos arrebatados. Então, se tiver alguém aí, né, incomodado, acalma que logo, logo a igreja vai ser arrebatada. Mas a gente vê que esses conceitos são muito trabalhados nesses meios acadêmicos, e às vezes dentro de casa, porque a mãe não teve um bom casamento, ou, enfim. E aí a menina cresce com essa ideia de que o homem vai ser o dominador, de que o homem vai ser o perverso, o feitor, ou até o estuprador, né? Então, aí a Bíblia, veja como a Bíblia é grandiosa. Quando ela fala da questão do sexo, lá em Coríntios, ela diz o seguinte, ó, ela não defende só o prazer do homem, ela defende o prazer também da mulher, né? Então ela coloca os dois. Jesus coloca as mulheres no lugar. E o lugar de mulher é um lugar de honra, é um lugar de cuidado, de proteção, né? E o que os homens precisam fazer é se posicionar.
se posicionar como Jesus se posicionou, como Jesus é. O que Jesus é para a igreja, o marido tem que ser para a mulher. O protetor, aquele que provê e aquele que restaura, né? Ministrar, abençoar a esposa. Isso é importante. Mas pode continuar, pastor. Desculpa ter te interrompido o seu Continue por raciocínio. aí, é exatamente isso que a gente está falando, né? Então, muitas mulheres querem chegar no casamento e como se estivesse chegando sei lá, numa tribuna, aonde chega lá e faz o protesto, lê lá as cláusulas das regras, né? A partir de agora vai ser desse jeito, não sei o quê, enfim. E aí isso não gera a comunhão, isso não gera a intimidade, né? Isso não gera integração e, consequentemente, é um casamento fadado ao fracasso ou então a conflitos terríveis. Então, uma palavra para os jovens é avaliar se estão maduros para a renúncia, né? É a mesma coisa do cristianismo. O cristianismo é o casamento da pessoa com Cristo, né? Da igreja com Cristo. E que começa com a renúncia. Então, ninguém pode dizer que é cristão se ele não renunciou a nada, né? Então, a gente precisa trabalhar isso, é algo que a nossa igreja vem trabalhando cada vez mais. Deixa eu aproveitar aqui essa janela, né? Em setembro, a gente vai ter uma live nacional sobre família, sobre casais, assim como teve a live do pastor Mário de Oliveira, Vida para o Brasil, vai ter uma live dirigida pelos nossos coordenadores nacionais. Inclusive, teremos uma reunião com todos os regionais daqui da Bahia e com a presença dos nossos nacionais para a gente alinhar, né, esses detalhes para essa live que vai acontecer em setembro. Então, é importante, mais do que nunca, o trabalho que nós estamos fazendo e, muito mais ainda, vocês estão fazendo na ponta, né? Vocês como maestros aí na região, né? E, ao mesmo tempo, mobilizadores, conscientizando os pastores, né, da importância de terem um casal, cuidando de casais. Tem uma música, até da Priscila Alcântara, tem uma letra interessante, e tem um trechinho que diz assim: eu quero ser curado para curar também, né? Então, acho que essa deve ser a proposta, né, de toda pessoa que tem um encontro curador com Cristo, né, de restauração, depois ser uma ferramenta de restauração. Então, o pastor escolher lá um casal. Às vezes a gente vê que o pastor fica esperando um ser perfeito, né? Um casal de anjos para assumir a liderança. Não vai encontrar nunca, né? Não vai encontrar nunca. Pega a turma de Jesus lá, os 12, né? É isso. Pega a turma de Jesus lá, os 12. Pega a minha turma de regionais aqui da Bahia, né? Pega a turma dos coordenadores estaduais, todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos falhos, né? A Bíblia diz lá em Tiago que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, até o profeta que fazia fogo cair do céu tinha suas falhas, né? E nem por isso Deus deixou de usá-lo e de levá-lo de forma honrosa dessa terra. Tem que ser alguém que acredite no projeto casamento, né? E que tenha... Se coloque disponível para Deus. Eu sempre digo, o pré-requisito para servir ao reino é ser disponível. Não é ter diploma, nada contra quem tenha, nós temos. Não é ter dinheiro, não é saber, tu me amas? E essa resposta ser, eu amo o reino, eu amo Jesus, eu amo a causa de Deus, quero lutar por ela. Quero só lembrar que o pessoal... Até porque não é da nossa força, né? Mas o agir e o poder que opera é do Senhor. Só instrumentos. Espera um pouquinho, meu bem. 1 minuto, o Instagram vai estar desligando. A pastora Jaciara está aqui nos honrando. Esposa do pastor Renato. Um abraço, pastora Jaciara. Também. Um abraço. Ela é coordenadora regional de mulheres na Boca do Rio. Um abraço para todo mundo da Boca do Rio, pastor Aécio, para minha querida pastora Eunice, nossa discipuladora. Ela disse que nada, Antônio, eu sou sua discipuladora aonde? Eu digo, a senhora me inspira à distância. Mas é verdade. Né? Mas peraí, falta só 30 segundos, vai cair a conexão. Peço que todo mundo volte de novo, porque é o tempo do Instagram, ele mesmo desconecta. Vocês fazem também a mesma coisa, que a gente vai continuar por mais uma meia hora de bate-papo
porque tá bom, muito bom. tá bom. Viu? Por favor, Muito volte. bom. Por favor, todo mundo volta, viu, gente? Ninguém Se muda de tiver canal, bom, não. volta. Falta 15 segundos para ganhar a conexão, todo mundo voltando, viu? Só um segundinho. 10 segundos, 9, 8, 7, contagem regressiva aqui. Quero todo mundo conosco, né, no próximo tempo. Pronto.